Imagine que o seu corpo ele é como uma fábrica que trabalha 24 horas por dia. Durante a madrugada, essa fábrica ela faz um grande reset para recarregar as energias. Só que, quando amanhece, ela já começa a operar com a linha de produção a todo vapor. Então, logo pela manhã, nós temos um aumento do cortisol naturalmente. É como se ele fosse o despertador biológico do seu corpo. É ele que te coloca em ação para começar o seu dia. Por conta disso, é normal que esse cortisol ele seja mais alto no período da manhã, ali nas primeiras horas da sua manhã. Mas se você já tem uma tendência à ansiedade ou é diagnosticado com qualquer tipo de transtorno de ansiedade, você pode sentir uma ansiedade muito mais alta nessas primeiras horas do seu dia. Inclusive, algumas pessoas, vamos ver se você se identifica com isso que eu vou falar. Elas podem ficar paralisadas na cama, não conseguirem levantar. Outras ficam muito irritadas, nervosas, o que leva elas muitas vezes a ter um dia muito agitado, exaustivo. Algumas pessoas também, com essa subida do cortisol, pode levar elas já a acordarem com uma crise de pânico, ou muitas delas acordam pela madrugada tendo uma crise de pânico. Ou seja, para algumas pessoas ansiosas, esse pico de cortisol logo pela manhã é como se a gente estivesse colocando a gasolina no fogo, entende? Provavelmente esse é o horário mais crítico do dia para quem sofre com ansiedade. Porém, o cortisol ele não costuma ser o único culpado, o único vilão aí da sua ansiedade matutina. Existem outros fatores que entram também em cena. Alguns logo pela manhã, outros começam na noite anterior. Então nós vamos ver cada um desses fatores juntos nesse vídeo. E antes de te contar quais são os vilões da sua ansiedade na manhã, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, porque aqui toda semana nós temos vídeos relacionados com o tema de ansiedade. E se esse tema te interessa, seja muito bem-vinda. Aproveita também para deixar o seu like nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas ansiosas e que precisam dele também. Bom, o nosso primeiro vilão são as preocupações que muitas vezes a gente acaba levando para a cama antes de dormir, ocupando a mente com aquilo que, por exemplo, você poderia ter feito durante o seu dia ou que você vai ter que fazer amanhã quando você acordar. Essas preocupações, elas levam o teu cérebro a pensar da seguinte maneira: amanhã eu vou ter que dar uma ajudinha para o meu ser humaninho e eu vou dar para ele um incremento de cortisol logo pela manhã para que ele tenha muita energia para dar conta de realizar tudo isso que a gente está planejando aqui junto. Então, por conta disso, o que eu te indico para você conseguir lidar com essas preocupações antes de dormir é deixar um caderno aqui, ó, como esse, do lado da sua cama, para você poder colocar todas essas preocupações no papel e juntamente com isso, depois de colocar suas preocupações aqui, você fazer uma respiração diafragmática, que eu vou deixar inclusive uma aqui no card, em que você vai conseguir fazer comigo. Para quê? Para você ativar o seu sistema de relaxamento do corpo e da mente, certo? O segundo vilão é a privação do sono. Se você é uma pessoa que dorme mal, é como se você estivesse começando o seu dia com a bateria do seu celular já na metade. Dormir mal, ele não é só cansativo, mas ele literalmente muda a forma como o seu cérebro funciona durante o dia. Então deixa eu te explicar como esse dormir mal ele pode afetar o seu funcionamento cerebral. Existe uma região no nosso cérebro que se chama amígdala cerebral, e eu sempre falo dela aqui no canal porque ela está muito envolvida na ansiedade. E ela é uma pequena estrutura no seu cérebro que é responsável também por detectar ameaças e regular as nossas emoções. Ela faz parte do nosso sistema de regulação emocional também. E especialmente o medo e a ansiedade. E quando você dorme bem, essa região ela trabalha em mais equilíbrio com o seu córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui atrás da sua testa, que é a parte mais racional do seu cérebro, parte de planejamento e também responsável, uma das envolvidas na regulação emocional do cérebro. Então nessa junção, nesse trabalho deles, é como se a amígdala ela fosse uma sirene de emergência. E o córtex pré-frontal é o bombeiro que ele vai avaliar se o alarme ele é real ou ele é falso. E há também, claro, outras áreas cerebrais envolvidas nesse processo, porque o nosso cérebro ele funciona como um todo. Ele é um sistema e não somente por partes específicas, mas eu explico dessa forma para ficar de mais fácil entendimento para vocês.
Agora, quando você não dorme direito, essa comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal, ela fica comprometida. E essa conexão é a que ajuda a gente a regular melhor nossas emoções, inclusive a ansiedade, que é uma emoção. Mas se essa conexão ela piora na privação do sono, então diminui muito a nossa chance de conseguir regular a nossa ansiedade durante o dia e qualquer tipo de emoção. Por conta disso, a amígdala ela começa a reagir de uma forma exagerada, acionando você no modo luta ou fuga com muito mais frequência do que se você tivesse, por exemplo, tido uma noite reparadora de sono. Então, por exemplo, imagina que a sua amígdala é como se fosse um detector de fumaça que está sensível demais. Então, vamos supor que você está lá cozinhando um ovo na tua cozinha e ela vai já acionar o alarme de incêndio com o mínimo de estímulo. O resultado, você já acorda em estado de alerta máximo, mesmo sem motivo, quando você não dorme direito. Mas também não é só isso. Alguns estudos mostram que a privação de sono ela reduz a atividade do córtex pré-frontal, o que significa que a sua capacidade de raciocinar e tomar decisões lógicas e ponderadas logo pela manhã, ela também fica prejudicada. Basicamente, você acorda com o cérebro no piloto automático emocional e é por isso que até um pequeno imprevisto, como por exemplo, não achar a chave da sua casa antes de sair para o trabalho, pode parecer uma catástrofe para você. Outro ponto importante é o efeito da privação do sono nos níveis seus de cortisol. Quando você dorme pouco, o corpo interpreta que isso é um sinal de emergência e ele libera ainda mais cortisol para tentar manter você acordado em alerta. Agora, lembra que a gente falou lá no começo do vídeo sobre o cortisol? Esse excesso desse hormônio logo pela manhã é como se a gente estivesse dando um megafone para a sua ansiedade. Então, se você está sofrendo com insônia, sono agitado, tem muita dificuldade para dormir, eu vou deixar aqui também um vídeo no card e na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um outro vídeo do canal onde eu gravei uma técnica guiada, ou seja, você vai poder fazer ela junto comigo e ela vai te ajudar a ter uma noite de sono reparadora, ela vai preparar o seu corpo e a sua mente para isso. Agora, outro vilão é a tendência que nós temos de acordar já pensando em tudo que nós precisamos resolver durante o dia. Psicologicamente, isso é chamado de um pensamento antecipatório. O problema disso é, quando o nosso cérebro ele foca constantemente no futuro, ele não consegue diferenciar entre uma ameaça que ela é real e uma preocupação que ela é imaginária. Para tentar explicar para vocês, olha esse exemplo, é como se você estivesse planejando uma viagem. Em vez de você pensar no próximo passo, como por exemplo arrumar uma mala, a sua mente ela já pula para e se o avião atrasar, e se a minha bagagem for extraviada, entende que é uma sobrecarga com algo muito lá na frente, uma preocupação que vai muito adiante de você, que você não tem controle nenhum. Então essa pressão mental logo acordar, ela pode ser esmagadora. Esse hábito de viver no futuro, ele mantém o corpo em constante estado de alerta, alimentando a sua ansiedade. Além disso, tem estudos que mostram que pessoas com alto nível de ansiedade matinal, elas têm uma maior tendência a distorcer a realidade, acreditando muitas vezes que os problemas do dia eles serão mais difíceis do que realmente eles são. Então vamos aprender aqui uma coisa juntos que é extremamente importante, que é um passo de cada vez. Sempre se pergunte, quando sua mente estiver muito lá no futuro, qual é o primeiro pequeno passo que eu preciso dar dessa vez? Esse exercício ele te ajuda a puxar sua mente para o agora, ancorar você. E também você pode usar esse exercício em qualquer momento da sua vida, não só pelas manhãs. Ele é muito útil. Outro grande vilão que te deixa mais ansioso pela manhã é a alimentação inadequada ou a falta dela. E claro, a rainha da ansiedade, que é a cafeína. Quando você acorda, o seu corpo ele precisa de energia depois de ele ter ficado várias horas em jejum. Sem combustível, como uma glicose suficiente, o seu cérebro começa a entrar em estado de economia de energia. Isso causa sintomas como tontura, irritabilidade e, claro, a ansiedade, são sinais. Pensa assim, se o seu cérebro é como um carro, e se o carro está com o tanque vazio, ele vai começar a engasgar.
certo? Só que em vez de ele parar completamente, ele vai mandar sinais de alarme, como aquele sinal no painel do seu carro, ele vai engasgar. E no nosso caso, esses sinais muitas vezes eles aparecem como uma ansiedade. E agora outro cenário para a gente pensar também é, se você começa o seu dia tomando um café sem comer nada antes, você está basicamente jogando lenha na fogueira. A cafeína ela estimula o seu sistema nervoso central, o que pode amplificar os sintomas de ansiedade. É como se você estivesse aumentando o volume de uma música em uma festa que ela já está muito barulhenta. Inclusive, se você tem problemas com ansiedade, a diminuição gradual da cafeína ela é altamente indicada, porque ela sim aumenta a sua ansiedade. Então, para lidar com esse vilão, eu te incentivo a preparar um café da manhã nutritivo, comer bem pela manhã. Comece o dia com uma refeição rica em proteínas, em carboidratos complexos, em gorduras saudáveis. Isso pode fazer maravilhas para o teu cérebro. Um bom café da manhã é como abastecer o tanque do seu carro antes de pegar a estrada. E se você não sabe como fazer isso, busque a ajuda de uma boa nutricionista ou de um nutricionista. Você consegue perceber que entender o que está acontecendo tanto no seu corpo como na sua mente faz toda a diferença? Muda todo o cenário para nós e o melhor. Agora, nesse vídeo eu te dei ferramentas para você poder lidar com essas coisas, dando esses pequenos passos na sua vida. Então, teste observar tudo que eu falei no vídeo e seguir as indicações que eu deixei e depois volta aqui para me contar como foi, como está sendo nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga que também precisa ter manhãs mais tranquilas, assim como você. E bora transformar a nossa relação com as nossas manhãs. Um abraço e até o próximo vídeo.